Bem-vindos a mais um podcast com a Lívia Morim, síndica profissional e gestora da Liacom, administradora de condomínios. E hoje nós temos aqui conosco mais dois síndicos profissionais que são nossos convidados, que são a Mara Sacramento e o Tom Coimbra. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado por participarem desse podcast aqui conosco, desse bate-papo. Eu que agradeço o convite. E para a gente começar essa conversa, eu já queria pedir para você puxar um assunto para a gente, Lívia, de qual que é a situação e contar para a gente qual que é a situação mais inusitada que já aconteceu com você como síndica. E a gente tem muita coisa. Todo dia acontece algo inusitado e tem vezes que eu ainda falo assim, não é possível, não tem mais nada para acontecer. Não, isso não está acontecendo. Já aconteceu uma vez de uma pessoa chegar no condomínio, entrar no condomínio, passar pela portaria, ele estava bem embriagado e aí ele pede para entrar. O porteiro faz ali as verificações, vê que ele realmente é um morador, né? Ele tem o cadastro, ele entra, permite a entrada dele. Ele chega na porta do bloco, ele aperta e fala, ó, acabei de passar aí, sou fulano de tal, eu não tô com chave, ele tava sem nada. O porteiro abre a porta do bloco para ele, ele entra, vai em direção ao apartamento dele, entra nesse apartamento. Só que, na verdade, não era o apartamento dele. Ele entrou num apartamento que estava com a porta aberta. Olha a coincidência. O apartamento era de noite. Ele estava somente encostado, né? Fechado, mas sem trancar. E aí, de repente, eu recebo uma ligação de um morador dizendo que alguém invadiu o apartamento dele. Um invasor, né, um ladrão, alguma coisa. E que ele tinha segurado esse invasor e ele estava lá. Então eu fui até o condomínio na hora, eu falei, poxa, né, tá tendo uma invasão, alguém invadiu por algum motivo. Olha só o papel do síndico, e aí, né? Isso devia ser que horas? Isso era de madrugada. Nossa. E aí eu fui lá, cheguei lá, o rapaz estava extremamente machucado, porque esse morador se assustou, estava deitado, enfim, gente, tranquem as portas. Mas ele estava machucado. Quando a gente foi analisar as imagens e tudo mais, porque ele estava muito embriagado, e ele começou a dizer que ele era morador, e não sabia dizer qual bloco que ele era. E qual realmente o apartamento. Quando a gente acionou, né, foi a portaria e falou, não, esse rapaz passou aqui, ele é morador mesmo. E aí sim que a gente foi descobrir que ele realmente tinha uma família, né, e morava lá. Nós acionamos, né, chamamos o responsável do apartamento onde ele morava. Esse responsável foi lá, mas, gente, foi uma situação, assim, ao mesmo tempo, hoje eu tô achando graça e tudo, mas foi muito séria. Porque o rapaz apanhou muito. Ele poderia até ter matado ele, porque, assim, grave, foi muito grave. E, assim, foi algo, realmente, ele errou o apartamento. Na verdade, ele entrou no apartamento correto, no bloco errado. Quando ele ligou para a portaria, o porteiro, ele já tinha acabado de passar, o porteiro não se atentou pelo número do bloco que ele estava. Isso realmente não teve essa atenção. Então, assim, são coisas o tempo todo que a gente... aí a gente começa a cobrar mais. Olha, tem que olhar até isso. O cara acabou de passar aqui. Mas pode ser que ele tente entrar num bloco errado, né? Então, assim, foi algo inusitado, grave, mas acontece muito das pessoas falarem, olha nas câmeras que alguém tentou entrar na minha unidade. Geralmente, ela saiu do elevador, vamos supor, o elevador estava marcando 3 e 6, parou no 3, a pessoa, tchum, foi. Chegou lá no 3, no finalzinho, sempre é igual. Por exemplo, eu sou do 603, parei no terceiro, vou lá no 303. Sim. E tô tentando, E aí, quando vê que não tá no bloco, né, no andar certo ou no bloco certo, a pessoa, ela vai embora, né? E aí a pessoa que estava lá dentro liga apavorada, achando que houve uma tentativa de invasão. Todos os casos, todos eram
realmente erro aí de número. Então, acho isso, né, importante, porque às vezes a pessoa fica nervosa, me liga, eu já falo, calma, que geralmente isso aí foi um erro mesmo. Aí depois a gente mostra a imagem, fala, tá vendo? Esse aqui é morador do andar de baixo, de cima, e é isso. Sim. Acho, assim, tem muita coisa. É muita diversidade, né, que pode Porque acontecer. os andares, eles são iguais, né? Tudo padronizado. Então, eu acho que a parte mais difícil é não tem uma diferença entre um e outro. Então, aí o cara chega, já não tá consciente do que tá acontecendo. Não vê a numeração na saída do elevador. Aí E acaba eu já se fiz, preocupando. gente, agora eu tô, olha só, no celular, né, síndica, tá. Já aconteceu de eu subir um andar, 2, passar do meu e ir no terceiro. E aí, tentando entrar. E aí, eu olhei, era o andar de cima. Então, assim, eu passei, subi, ainda subi um andar a mais, porque estava ali no celular, não percebi. Então, assim, acontece, né? E nesse Então, caso, o número ainda indica que era errado, mas no caso dele, no que ele caso errou o bloco, às ele vezes errou o tava no bloco. número dele, né? Já aconteceu um outro caso até muito engraçado. Isso foi bem no início de um condomínio. Ele me mandou mensagem e me ligou. Falou, olha, dá problema nas chaves? Porque agora, olha, eu saí, tava funcionando, cheguei aqui, não tô conseguindo abrir. Falei, olha, então você tem que entrar em contato com a construtora, mas geralmente quando é chave, não tem garantia, porque já tinha passado uns dias e tudo mais. Aí ele ficou conversando comigo, era um cara até muito bacana, a gente conversando, de repente ele fala assim, Lívia. Aí eu acho que ele olhou pela janela e falou, tô no bloco errado. E ele já tinha chamado o chaveiro. Nossa. Porque eu tinha falado assim, chama o chaveiro, porque deu problema no seu miolo. Eu nunca ia imaginar, né? Hoje, quando as pessoas me ligam, eu já tenho isso, eu já falo, você tá no bloco certo? Você tá no andar certo? Mas nesse dia, eu conversando com ele, e aí ele, Lívia, eu tô no bloco errado, vou cancelar o chaveiro. Cancelou o chaveiro e foi pro bloco certo. Ele entrou no bloco errado, né? Então, outra questão, nesse bloco que ele entrou, tava com a porta aberta. Isso é uma das coisas que as Questão de pessoas muito perigoso fazem, deixam a porta aberta. Às vezes a porta é início de condomínio, não tem mola, né? Aí o que acontece? Eles vão, deixam a porta aberta. Aí pode acontecer um caso desse, né? De alguém entrar no bloco errado e tudo mais. Eu já passei por uma situação que foi muito engraçada. Foi até na época da pandemia. Que uma senhora foi visitar o filho e ela entrou no bloco errado. E ela estava apertando a campainha e me mandaram mensagem falando que a pessoa estava apertando muito a campainha. E eu sabia que aquela família estava... Foi na época da Covid, eles estavam em outra cidade. E aí eu fui procurar saber, né, e tal, pedi para poder dar uma olhada. Só que o filho dela saiu do outro bloco e aí, ele no desespero de procurar a mãe, ele começou a gritar no condomínio, mãe! E ela de lá respondendo, sabe? Porque ela não sabia onde ele estava, e isso já é tarde da noite. Aí eu entrei no bloco errado, foi! Eu entrei no bloco errado. Gente. Ou então, às vezes, quando acontece essa questão do morador, né? Errar o bloco, às vezes eles não entram em contato com o síndico, eles vão no grupo e colocam no grupo assim, tem alguém na minha porta. Aí causa aquele, Sim. né? Porque grupo de WhatsApp é uma Sim. beleza para causar Sim. ali um pânico. Exatamente. Tem alguém gritando, tá acontecendo algo e era algo simples, né? Sim, aí o rapaz que errou o apartamento, porque ele também já tinha, né, tinha bebido um pouco, e ele errou e aí coloca no grupo, olha, tem alguém na minha porta, e até que chegue até a gente, pra gente procurar essa pessoa, e se for um caso, né, graças a Deus que é erro de bloco, é erro de apartamento, mas e se for uma coisa séria? Até que chegue na gente pra gente poder procurar, acionar a polícia se for necessário, demora. Sim. E aí a gente foi, aí depois fomos olhar, era o rapaz que errou, que tinha acabado, tava naquela semana, ele tinha mudado, e os prédios todos muito parecidos. Muito iguais. Aí erra mesmo. E aí é uma coisa que a gente às vezes fala, gente, ó, entra em contato com o síndico imediatamente, com a portaria, porque tem vigia, né? Para poder procurar essa pessoa rápido. E o pessoal vai direto no síndico, né? Muitas vezes. Sim. Eu tive um caso com relação ao grupo de WhatsApp que é bem complexo, que deveriam ir direto a mim.
né? Foi uma situação aí de madrugada, aquele negócio, meu condomínio de casas, então são casas semi-geminadas, né? Só uma parede que divide, e acaba que o isolamento acústico não é muito bom, né? E aí, uma família tem costume diurno, outra família noturno, então é muito difícil. E aconteceu nesse caso aí que uma família que tem o hábito noturno, né? O marido chegou, né? Foram fazer as coisinhas felizes que eles queriam fazer e a família diurna estava dormindo. Nossa. E a gente sabe que tem gente que é mais empolgado, né? Na hora de curtir, né? O casal. E aí, de vez, a moradora abria a reclamação formal, como a gente tem que fazer. Sim. Não, ela preferiu jogar no grupo. Ai. E aí, no dia de manhã, Gente, grupo. joga no grupo, que é um absurdo. E lá, como de novo falando, são casas, é muito difícil você não saber quem é quem, né? Porque num prédio, às vezes, ali se perde no andar de cima, andar de baixo, mas no caso das casas é mais difícil. Você sabe que é os seus vizinhos de lado. E aí, foi pro grupo. E aí, que acontece isso, eu quero dormir, não sei o quê. E a gente achando, né? Acredito que ela achou que o negócio ia pro lado positivo, né, pra ela. Na verdade, inverteu. E aí o povo começou, não, mas por que você não faz nada? Né, deixa a pessoa curtir e tudo mais. E aquilo dentro do grupo do WhatsApp foi o dia. A pessoa saiu do grupo, que né, aquele grupo de conversa, né? E eu procurei a pessoa, vamos formalizar a denúncia. Não quero formalizar, tô revoltado e tudo. Eu falei, então não posso fazer mais nada. E aí acabou a história. E aí como é que você faz uma situação dessa? E essa questão de grupo é muito complexa. Sério. As pessoas acham que estão ali, né, na internet. Isso tá no geral, Tudo, né? Não é só tudo. grupo de WhatsApp de condomínio. No geral, as pessoas estão com essa mentalidade de que pode tudo. Sim. Tanto que tem morador que só briga no grupo. A gente marca reunião, chega Sim. lá, tudo aquilo não é aquilo, né? Ou não aparece na A reunião. pessoa ou não vai na reunião, ou quando Isso é muito vai, comum, não né? tem argumentos, não tem. Não fala o que quer falar. Fala o que quer falar do jeito que quer, só no grupo. Então, assim, é muito importante nessa questão de grupo as pessoas entenderem que ali também tem lei, né? Sim. A gente precisa, né, colocar as coisas verdadeiras, evitar, né? Porque eles ficam, né? Conjecturando, fantasiando, Vocês acham colocando. interessante ter um grupo de WhatsApp aberto? Então, em que, por exemplo, porque hoje tem a opção de ter é legal ter um grupo com todo mundo e às vezes configurar para só o síndico pode mandar mensagem, né? lá Só no- quem é administrador. Lá no meu condomínio eu fiz isso. Eu tenho 2 grupos. Um que só eu mando mensagem, que acaba sendo o oficial, Sim. e um aberto. Bate-papo. Eu acho legal ter o aberto pelo fato de que tem um comércio interno hoje em dia. A pandemia trouxe isso. As pessoas começaram a fazer comida em casa, lanche, entrega, serviços prestados e tal. Eu acho legal. O problema é que nem sempre ele é usado para isso, né? Às vezes para uma crítica direta, indireta, começa a dar briga, pode virar Sim. um processo. Eu acho que o que falta, que muitos condomínios não têm, é a regulamentação no regimento, né? De dizer o que pode, o que não pode, né? Lá no nosso condomínio a gente fez isso logo no início. Então a gente colocou que não podia ter essas coisas, mas nem todos são assim. Então ele aberto é perigoso. Geralmente eu tenho fechado e os abertos eu não participo. É, Eu não, até não. participo quando me chamam. Olha, Lívia, a gente está com algumas dúvidas. Gostaria que você entrasse no grupo para esclarecer. Excelente. Eu entro, mas eu não fico. Por quê? Sim. Os assuntos do dia a dia não tem como a gente acompanhar. Essa venda, essa. Em alguns condomínios menores, que eu tenho já há bastante tempo, eu ainda até estou lá, né? Mas eu sempre falo assim, gente, quando tiver algo que é para mim, me chama no privado, Me me marca, avisa, me talvez. marca, me avisa, porque eu não vou acompanhar determinadas coisas. Porque aí mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, mensagem às vezes de Flamengo, Vasco, não sei o quê, e é aberto, é geral, aí fala, né, sei lá, o posto de saúde, aí tem certas coisas que eu entro, né, eu mando mensagem no fechado, né, porque até se eu mandar alguma coisa nesse aberto, daí 10 mensagens você já
Não a consegue pessoa não acompanhar. acompanha, né? Eu acho importante também, Lívia, tipo assim, se existe um grupo que a gente vai considerar oficial ou semi-oficial de conversa aberta, que ele tenha um mediador que faça o Com controle. certeza. Porque Sim. em 2022, se eu não me engano, era final do ano, dezembro, você tá assim, já pensando no Natal, Ano Novo, virado. Duas vizinhas começaram a discutir tão sério no grupo que começou a virar ofensa. O meu único pensamento foi, se a briga está acontecendo no grupo, vamos bloquear o grupo. Isso. Aí o que eu fui? Fui lá e desativei todos a possibilidade Sim. de conversa e postei no oficial. Em 30 minutos eu vou abrir de novo. Por enquanto, vamos beber uma água, vamos fazer alguma coisa. Isso é muito sério, porque às vezes as pessoas se perdem nessa questão de... Sim. O WhatsApp, ele virou um muro, né? E você tá do lado de cá e você fala muito e o outro do outro lado acaba perdendo a oportunidade de uma negociação. Acaba você perdendo uma oportunidade de chegar num consenso com o seu vizinho. Porque o seu vizinho é o parente mais próximo que você tem. Numa situação de dificuldade, é ele que tá ali para poder te auxiliar. E aí você acaba jogando essas questões do pessoal no grupo e você, às vezes a pessoa tá empolgada numa conversa, numa outra situação, ela não percebeu que eu mesma já cansei de conversar com meu vizinho, olha, vizinho, às vezes eu boto assim pra ele, boa noite, ele já sabe, ele, vizinha, parou, entendeu? Assim, ele entende, porque a gente conversa, né? A gente consegue chegar num consenso. E isso é importante. O grupo de WhatsApp, ele é importante para troca de ideia. Mas quando vira ofensa, exposição, aí ele perde o sentido. Não pode ter exposição das pessoas, porque isso é Sim. algo, né, criminoso. Isso aí, E eu ia pode até ter perguntar isso, existe regulamentação? O que que a lei diz sobre essa exposição? Sobre você, às vezes, Então, a xingar a lei, pessoa no grupo ela do é para WhatsApp? tudo, né? Para todo Sim. o WhatsApp, né? Nem só do. Existe a lei, né? Dessa questão de exposição, da questão, né? De injúria, né? Porque Igual começa, o né? caso que o Um Tom falar do contou, outro, pode né, ser Tom? considerado difamação? Depende, né? Pode ser considerado um constrangimento, Sim. depende de como aconteceu. E se a Uhum. pessoa levar isso à frente, né? Agora, igual a gente aqui, tá contando né? Tá contando, mas não fala quem. Então, a gente não tem essa, não tá constrangendo. A Uhum. pessoa pode até ouvir e ver que é com ela, mas ela sozinha, né? Sim. Ela não tá sendo constrangida em público, igual Uhum. acontece se caso ela chegar e fizer ali algo muito específico. Foto, né? O nome da pessoa. Eu lembro muito de muitos casos em relação, você falou essa questão das relações, né, íntimas das pessoas, isso sempre é um caso, né, complicado, né? Eu, como síndica, há um tempo, a gente tem a experiência, eu já cheguei a conversar, dar dicas mesmo. Olha, vamos colocar uma borrachinha, vamos colocar uma espuminha atrás da cabeceira da cama. Uhum. Isso tudo, gente, tem gente que fala, nossa, você até isso. Não, é uma dica mesmo. Eu dou uma dica, igual já dei várias dicas em relação a latido de cachorro. Eu falo, olha, procura um adestrador, procura colocar uma TV ligada, às vezes ele não gosta de ficar sozinho, até ele acostumar. A mesma coisa na questão da intimidade ali do casal. A gente tem que entrar nisso, não tem jeito. Tinha um morador que gostava de ter as suas intimidades no banheiro. E aí ele deixava o basculante aberto. Aí eu liguei para ele uma vez, falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Nada contra, é isso, gente, tem que, né, tem que ser feliz agora. Tá tendo reclamação, te dou uma dica. Se tiver no banheiro, fecha o basculante. Acabou. Ele mesmo, ele ficou meio assim, gente, abertamente, a gente tem que ser, a gente tem... Sim. Tanto a gente tem que falar abertamente, como o morador tem que entender que a gente está ali para ajudar. Uhum. A gente Sim. não quer falar, né? Então tem mediar a mesmo, forma que Sim. você fala, Uhum. né? Então às vezes já aconteceu de eu ligar igual ela falar, de eu ligar para a pessoa e a pessoa falar assim, eu já sei, pode deixar que eu vou resolver. Quer dizer, já entendeu que passou ali do limite, né? Então tem um limite, infelizmente. Não tem. Esse assunto eu acho que é muito polêmico,
polêmico. O que é o limite tabu, quando né? a gente fala de ruído em geral, de som? O que pode, o que não pode? Então, Só não pode extrapolar depois das 10 da noite? Não. Depende do condomínio? O apartamento é meu, eu faço o que eu quiser? Não. Como que funciona? Pode falar. Ó, Lá no meu condomínio, a gente tem por regra o bom senso. Isso é o que vem nos regimentos padrões. Aí vem a questão, o que é o bom senso? O bom senso é quando você não está atrapalhando o seu vizinho. Uhum. No meu caso, de novo, duas casas, né? Casa de um lado, casa do outro. O bom senso está na relação que eles têm. A gente sabe que tem casas lá, por exemplo, tem vizinho que faz churrasco todo final de semana e os vizinhos do lado não ligam, sabe E por nem quê? convida o Eles síndico, né? chamam. Não, eu nunca sou convidado, né? Sempre assim, eu vou te convidar um dia. Isso. Um dia eu te chamo. Gente, é assim, eu vou te chamar. Vou te sim. chamar. Mas como é pra falar mal do síndico, às vezes aí não chama, né? Mas aí a relação sempre é assim. Aí os vizinhos se conversam e tá tudo bem. Agora, tem vizinhos que não se conversam. Aí esses vizinhos é o que dá problema. Uhum. Então, a regulamentação é muito complicada, porque a gente pode falar de decibéis, a gente pode falar do aparelho de medição, mas isso tudo gera controvérsia. Lá no nosso condomínio, a gente está entrando nesse processo agora, de regulamentar efetivamente o que é considerado errado e o que é o tal do bom senso, o limite do bom senso. A gente ainda não conseguiu. Os moradores não querem o aparelho. Mas até onde eu vou poder saber? Né? Então a gente criou alternativas, tipo, 2 vizinhos reclamando, já pode ser considerado. Ah, não, um vizinho não pode porque ele pode ter birra comigo. Então a gente precisa criar normas internas para definir isso. Na verdade, existe uma lei que é a lei do sossego. Sim. A lei do sossego, ela é em qualquer... Porque isso é uma cultura, tá? Quando a pessoa vai morar em condomínio, ela coloca o som numa altura, aquele funkão, sei lá, o rock, o que seja. Coloca lá na maior altura. Todo mundo gosta, às vezes, de ouvir uma música alta, uma música que você gosta. Mas no Eu momento acho que você bacana, quer, né? Mas Exatamente. aquele momento é o momento que o meu vizinho está estudando, o outro está trabalhando, o outro está dormindo porque está passando mal, o outro está dormindo porque trabalha à noite. Então é questão de bom senso. Ah, mas eu estou no meu apartamento, faço o que eu quiser. Não é bem por aí. Quando é condomínio, né, você precisa ter sim. E não existe essa questão de decibéis, enfim. Está atrapalhando o meu vizinho a ouvir a própria TV. Uhum. Tá errado, né? Não tem como, é questão de decibéis. Mas Então, isso às é vezes, muito relativo. é né? relativo. Porque a o partir que de é o 10 horas sossego? é a lei do silêncio total. Aí teve uma vez que A eu partir liguei. de 10 horas, o som que você emite não pode chegar no seu vizinho. Seria isso? Basicamente sim. Vai acontecer. Porque uma durante- descarga, Sim. um chuveiro, não pode ter conversa alta, som alto, porque eles fazem isso. Porque Mas a durante o dia, falando de sossego, não é porque às vezes um som tá chegando na sua casa que necessariamente ele tá tirando o seu sossego. às Não é vezes- porque ele é audível que ele é Sim. incômodo, né? Por Sim. isso que, por outro lado, a gente fala muito sobre o condômino antissocial, mas a gente tem o intolerante. Sim, Também. exatamente. O problema também. muito grande é o condômino intolerante. Eu já tive situações no apartamento porque a moradora estava reclamando de um barulho intenso e eu entrei e quando eu cheguei lá eu não estava ouvindo o barulho. Aí ela falou assim, não, mas tá ouvindo um barulho, tem um barulho muito, muito forte e tal. Aí eu tive que deitar no chão para escutar a máquina de lavar da vizinha de baixo. Uma vibração. Uma vibração, assim, foi tão perceptível que eu tive que deitar no chão e ouvir o barulho, assim... São situações que às vezes você não pode falar abertamente para o morador assim, olha, infelizmente tem gente que não está habituada com o apartamento. Ela não vai conseguir se habituar em morar em um apartamento. Uhum. Mas ela tá ali, enfim, comprou o apartamento dela, mas ela tem muito. Mas eu fiz uma pesquisa no meu condomínio, das 95 casas, 13 ou 14 já moraram em condomínio, o resto nunca tinha morado. Nossa. Então isso é uma relação muito doida. Mas Sim. acha que é condomínio de casa? Acha que pode tratar Sim, como trata lá no entendeu? dia a dia. No Sim. Como condomínio no de sítio, né? Como no casa. sítio, como se não tivesse Eu vizinho acho ao que lado. tem essa mentalidade. Sim. É condomínio de casa. Eu tô na minha casa. Sim, Mas eu acho posso até que nos tudo. prédios de hoje em dia, né, que vem aquele volume, muita gente de várias culturas indo pro mesmo Nossa. lugar.
que às vezes nunca moraram, às vezes Sim. vieram da roça, de outra cidade, enfim. Nossa, se tem uma juntaram. Como é que dificuldade. você Aí bota faz? varal na sacada. colocar. São as Gente, regras Ah. Isso é muito grave, porque eu Sim. penso, às vezes a gente tem dificuldade de conviver com, por exemplo, a nossa família, pessoas que têm a mesma cultura, pessoas que nos educaram, Imagina com outras. pessoas com Sim. culturas completamente Totalmente, diferentes da Aí quer nossa. colocar roupa na janela, acha que a gente está Agora querendo no ser inverno. chato, né? Roupa na janela, por exemplo, desvaloriza o imóvel, Sim. deixa com aspecto desorganizado. Então, assim, são coisas que a pessoa tem que ter o bom senso, né? Mas acaba não tendo às vezes, né? E a frase que a gente mais escuta é: a casa é minha, eu faço o que eu quiser aqui dentro. Né? Acho que É o que muita gente escuta. o morador, acho que ele pensa assim, porque ele tá vendo. Eu acho que o bom senso é isso. Eu vou olhar e vou ver quantos varais tem pendurado aqui. Aí ele pensa assim, acho que eu vou fazer diferente. Vou colocar um aqui agora. Ninguém colocou, mas eu Sim. acho que pode, vou colocar. Não tem uma janela que tem o vidro preto. Mas aí eu vou colocar o meu amarelo. Sem perguntar. Sim, porque eu achei que aquilo ia ficar legal e tal, e aí a gente tenta explicar, mas eu falei, gente, mas você tá dentro do regimento interno, tem toda uma regulamentação, mas as pessoas não leem o regimento Não, interno, eles não não se preocupem. querem Nem os ler. avisos, né? Não lê aviso. E você falou, eu lembrei de um que me ligou uma vez e falou, não tô suportando o meu vizinho e tal. Eu falei, qual o tipo de barulho? Ah, ele chega meia-noite e vai tomar banho. É muito isso. Aí eu, tá, mas qual que é o barulho que ele faz? Aí fica com o chuveiro 1 hora ligado, e aí às vezes cai coisas, olha, esse tipo, é isso que eu tô falando. Tem os dois extremos. Tem aquele que reclama demais e tem aquele que abusa demais. Sim. Então a gente tem que ter, nós como síndicos, a gente tem que ter um bom senso também de avaliar e estar intermediando isso, né? Tem muitos equipamentos. Se a gente pensar, liquidificador, aspirador Já de pó. tem. São barulhos de vida. Às vezes a pessoa tem Corredor hábito de noturno, ela quer cabelo, né? limpar a casa E de tem, noite. tá? Aí Tem não, gente aí que reclama. desviar, Liga o Sim. liquidificador, Aí a 6 horas da vibração, manhã. Gente, precisa sair, precisa lanchar, precisa ter ali a vida saudável. Gente, como é que vai ser? Tem criança A questão que só de toma uma madeira tomar, assim, de né? lavar roupa também é uma questão bem polêmica, porque eles sempre, a gente pede, né, para evitar usar a lavadora de roupa depois das 10, porque ela dá um barulho que Muito quando forte. tá centrifugando, Sim. É. fica ali. Parece um Mais ventilador. uma vez, houve uma denúncia de barulho com áudio e tudo. E não era. E ele falando, não, ele está lavando. Era nebulizador. Então, assim, gente, Nossa. a gente tem que ter. Como é que a gente vai notificar, multar uma unidade que está usando um nebulizador à noite? Vai ter que usar a noite inteira se for De necessário. novo, é aquela falta de relação Né? entre os vizinhos. Porque às vezes, se você conhece seu vizinho, às vezes a necessidade, né, que Sim. ele tá passando, você releva. Aquela noite, igual no caso do nebulizador, isso é importante. Mas isso não tem acontecido. As pessoas têm sido Não. individualistas. Então, elas Sim. elas se preocupam em reclamar, mas não a conhecer a vida do dia a dia do condomínio. É importante você saber o que está acontecendo na casa do seu vizinho. E ele quer que o síndico resolva a qualquer custo. Sim, E exatamente. às vezes não é, por exemplo, um nebulizador. A gente pode orientar, coloca em cima do sofá, que o sofá dá uma amortecida, né? Porque provavelmente a pessoa colocou. Eu No sei chão. que eu tenho essa visão, porque eu fico o tempo todo dando dica, então eu já tenho. Sim. Então eu não vou, se eu for usar o nebulizador, eu vou colocar em cima do sofá, que aí ele não vai, né? Mas provavelmente a pessoa colocou do ladinho ali da cama, e aí fica, né, mais fácil, de fato, mas aí vai direto da cama. Sim. Então, assim, são pequenas coisas. Quem tá usando o nebulizador pode ter ali, colocar um travesseiro, né, uma almofadinha e colocar ele em cima, para não ir para Coisa baixo. boba que Mas a resolve, né? pessoa, às vezes, também não é por Ela não tá mal. pensando Eu nisso. tô nisso o tempo todo, eu tô vendo isso. Mas ele não. Então, às vezes, ele não fez por mal, com Sim. certeza. Um né? outro ponto que eu acho que é um problema que acaba gerando esses outros problemas, eu não sei se vocês concordam, é que muitos dos empreendimentos construídos hoje em dia realmente têm uma acústica horrível. Terrível. Quase Péssimo, todos, né? todos eles. Tentam economizar maioria. o máximo possível, porque
os recursos existem, né? Tem como colocar a manta acústica, tem como fazer várias coisas. Só que realmente Isso é uma coisa barulho que- de chuveiro, é barulho de liquidificador. Eles vendem o tal do tijolo estrutural, que vem com não sei o que, um espaço mais amplo, onde que o ar fica e segura o som, mas isso não acontece Não. no dia a dia. Você escuta o que está Escuta. acontecendo. Né? Então é muito complicado, porque lá no meu condomínio, por exemplo, foi prometido, eu sou síndico morador, né? Então a gente acaba sabendo um pouquinho da obra também. Foi prometido parede dupla. Eu escuto tudo que acontece na minha vizinha. Então, nossa relação ali é mais íntima, igual você falou, é mais íntima do que com os nossos parentes. Eu sei tudo que elas conversam. Sim. Então, para evitar isso, eu ligo uma TV, eu ligo Sim. um som. Então, dá uma abafada no som Eu do vizinho. assisti um filme esses dias que a mulher se mudou para um apartamento sim, eu já assisti. que tem no Netflix, que não vi. é parede com parede, com Quero um assistir. apartamento de Vou um assistir outro também. prédio, e é assim, muito fino, eles escutam assim, um estalar o dedo assim, o outro escuta no apartamento. Tem Eles uma começam a se série- relacionar sem nem se Ai, conhecer. que exatamente. legal. Depois me Entre os passa qual que apartamentos, é. vou te passar. A série, eu acho que é Os Outros. Os outros. Eu assisti toda. Sim. E é muito bacana porque, assim, é lógico, tem muita ficção, mas muita coisa que eles retrataram lá, não sei se vocês já Que é assistiram. muito dia a Que dia. é muito dia a dia do condomínio, assim, sabe? Então, é muito bacana o pessoal assistir. E depois você passa o nome do filme pra gente. Passo, eu vou pesquisar. E aí, passo essa pra vocês. questão desse bom senso é importante para a gente orientar e para a gente em casa. Eu mesmo senti uma diferença. Eu morava num condomínio que era de alvenaria estrutural. E aí eu tinha que ser, né, ter ali o bom senso de, ele hoje está fazendo a festinha até meia-noite e não tá me atrapalhando demais. É uma É uma vez. vez ou outra, eu não vou reclamar, Sim. né? Mas também tem do outro, né? Então eu cedo um pouco e ele também cede, Sim, né? com certeza. E já, assim, acontece muito isso, de muito e muito. Um barulhinho eu já tô reclamando. O outro, né, é muito complicado essas relações E eu por causa percebi disso. que depois da pandemia as pessoas se tornaram muito mais intolerantes. Sim. Elas estão muito mais sensíveis a tudo. Então, assim, acaba refletindo isso, porque o vizinho mais próximo acaba sofrendo mais com essa questão. E quando eu mudei para um apartamento num condomínio bem antigo, 1900, sei lá. É antigo mesmo, daqueles com louça mais colorida, aqueles antigos. E assim, lá, gente, não se ouve nada dos vizinhos. Que É beleza. impressionante. Como Mas que a assim, não construção é existe diferente, mais né? assim. Não. Essas construções hoje em dia é muito, né? São Só as outras, né? antigas, né? Sim. Mas eu fiquei impressionada porque o tempo todo tô assim, gente, já são tal hora, vamos, né? Vamos, acalmar. porque eu tô acostumada. Uhum. Uma vez eu fui chegar, as meninas estavam numa falação, quando eu abri a porta, porque eu tava do lado de fora, que eu falo muito isso. Gente, quer saber se você tá atrapalhando? Vai lá pra fora, fecha a sua porta, vê se você tá ouvindo a sua residência, o barulho lá fora. Isso é um exercício bacana para você fazer. Sim. Você põe seu som, fecha a porta, vai lá no hall. Se você estiver ouvindo lá de maneira nítida, tá errado. Sim. Você tem que ouvir muito, sim, quase nada. O ideal é nada. Mas se estiver ouvindo, é quase nada. E comunicação também, né? Acho que às vezes você ter o contato do vizinho e falar, vizinho, vou comemorar meu aniversário aqui hoje, eu vou botar uma música. É muito bacana. Se chegar ao ponto te de te incomodar. incomodar, você Tem me gente manda que uma bota no mensagem, grupo, que aí a gente gente, abaixa um pouco, isso. né? Eu tô recebendo uma família e tal, é bacana. Aí eu abri a porta. Quando eu abri, eu não tava ouvindo nada. Parecia que não tinha ninguém em casa. Quando eu abri, tava uma falação lá dentro. Gente, amei isso aqui. Quando, né, depois que eu mudei, que eu comecei a ver que não dá pra ouvir. Eu não ouço nada cair. Aí eu falo, não, tem gente que mora aqui, não é possível. Porque eu não ouço. Então, assim, infelizmente, não é a realidade dos condomínios mais novos. Os materiais são ruins, né? Você vê, uma porta hoje de um apartamento desses prédios comuns é O som vaza papelão. todo. Papelão. O som Entendeu? vaza todo A pela janela porta. não tem impermeabilização de som, Não. né? Às vezes nem de água, né? É Né? Tem verdade. essa situação. Então, assim,
tá fácil o som se propagar por um prédio. Às vezes a pessoa tá lá embaixo, lá no 5º andar, tá escutando o que tá acontecendo no primeiro. E ainda tem essa questão de você tá confundindo. Aí foi o vizinho do segundo. Uma vez eu saí procurando furadeira. De claridade, né? Eu saí procurando uma furadeira com a moradora, porque eu tinha falado com ela dessa dificuldade. Às vezes o morador não entende o que a gente fala, né? Que não é uma questão de má vontade, é porque a acústica é ruim. Sim. E nós saímos procurando a furadeira e a gente procurando e descendo as escadas e eu procurando com ela, que às vezes tem que ter essa questão lúdica, né? Você tem que trazer o morador também para dentro do problema para ele entender como que se passa. E a gente procurando e tal, e aí nós saímos, né, nós fomos subindo e a gente já estava no 7º andar, escutando nitidamente o barulho da furadeira, e depois a gente foi descobrir que a furadeira era no 2º andar. Olha só. Mas é assim, eu já fiz isso. É impressionante como que parece ser num lugar, quando você chega lá, não é lá. E porque o som espalha tanto, Sim. né, que ele tá em todo lugar. É uma loucura Sim, isso. sim. E já aconteceu de estar no prédio da frente E, gente, furando, é você muito achar sério. Sim. E a particularidade disso também é que muitos vizinhos não querem se comprometer. Aí eles fazem a denúncia. Exatamente. Olha, mas eu não queria falar de onde que é, É. não, porque eu falei, então como é que a gente vai trabalhar se você Sim. não souber onde você vai? Uhum. Então, Mas tem uma denúncia contra quem, né? Contra quem? Sim. Então precisa formalizar, por mais que isso... A primeira coisa, então, chama o seu vizinho para conversar. Então, se você não quer chamar seu vizinho para conversar, você vai ter que fazer a denúncia. Aí você faz a denúncia, aí a formalização. Da denúncia. E o que eu Senão falo você não consegue muito com chegar. eles é o seguinte: ele falou assim, mas o seu direito está sendo violado, né? Então Sim. você tem que fazer essa reclamação até para o condomínio ter uma testemunha, porque a gente não tem. A gente precisa ter um registro. Sim, a gente precisa ter um disso. registro disso. E aí, mas eu não quero me comprometer com o meu vizinho, porque eu não sei. Aí eu falo assim, não, mas. E Sobra o pro seu síndico, direito, né? Uhum. E o seu direito. Aí eu falo assim, olha, eu não escutei o barulho, eu não estava ali, eu não posso notificar sem uma prova, sem... Igual essa questão das 2 testemunhas. É o que a gente precisa por causa dessa situação da É, isso é acústica, muito isso é bom. muito complicado. Tem que ter testemunha. Tem que ter essa testemunha. Não, mas o condomínio não quer fazer nada. Não, não é que o condomínio não quer fazer. A gente precisa, porque legalmente isso é importante para que o próprio condomínio não tenha um problema futuro. Respaldar, né? É isso aí. Eu acho que seria legal também se a gente conseguisse ter uma padronização dessas questões de barulho. Porque hoje o que mais se contesta é o seguinte, mas no meu condomínio anterior, É, era assim. o condomínio da minha prima. Aqui é tudo diferente, sempre dá errado, sempre aquele ali é específico. É, o da Então amiga sempre bem. você tem dificuldade, por exemplo, de normatizar as coisas, porque as pessoas elas querem comparar sempre com outros lugares, são outros barulhos, outros ambientes, né? Igual lá no meu caso é um condomínio mais afastado do centro, então a gente não tem barulho, a gente tem barulho de bicho. A gente tem vaca, a gente tem boi lá em volta lá do condomínio. Delícia. Então chega de madrugada, não tem barulho. Então qualquer coisinha, Aí, uma conversa entre vizinhos na rua já incomoda. gente, Quando você vai para um prédio, no centro da cidade, pode ter barulho, mas mesmo assim diminui, né? A gente sabe que ao longo da noite... vamos falar de Pode ser. crianças pelo Nossa. condomínio. Meu condomínio, ele por ser assim mais aberto, tem questão de bicicleta, né? Porque aí pode andar na Nossa. rua. Aí já teve criança... Teve uma situação complicada. Uma moça foi morar uma vez no condomínio com 2 crianças. O mais novo devia ter os seus 4 anos. E por ela morar em frente à praça do condomínio, ela deixava o portão aberto e a criança passando. Só que 4 anos, gente, é menor que a frente de um carro, Não né? pode. E a gente tem velocidade máxima no condomínio, por ter ruas, né? E aí, estou subindo a rua, do nada, passa uma coisinha pitititinha em frente. A sorte que eu passo, né? A sério. gente como síndico, entra no condomínio olhando pra tudo quanto é lado, né? Sim. Então, tô olhando, parei o carro. Abri o carro, desci, chamei o menino pra conversar. De onde você é? Né? Ah, sou da casa tal. Então vamos lá que eu vou conversar com sua mãe. Fui lá, apresentei, falei, olha, toma cuidado. Ok, passou. Passou 2 dias. Tava fazendo a O pititinho mesma de coisa, novo. porque é tão E a- rápido. E agora está tramitando uma lei, Sim, né? Para exatamente. ter multa. Na verdade, já é proibido, né? Sim. Menores de 12 anos, pela ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, já é proibido crianças menores de 12 estar desacompanhadas, seja onde for. Mas agora eles estão especificando, porque está tendo muito condomínio, né? No Brasil inteiro está tendo uma expansão enorme de condomínios. Sim. E aí,
eles estão colocando multa para os pais que deixarem as crianças sozinhas nos condomínios. Então, assim, proibido já é. Né? Hoje já não tá tão. A gente já tem essa questão, olha, tá, né? E hoje vai ter essa lei, né, que vai nos ajudar com multa para criança desacompanhada. E é sério, porque eu já tive caso de abuso, tá? Abuso de criança mais adolescente com criança menor. Nossa. Com vídeos mesmo. Então, assim, a gente quando mostrou para os pais, foi uma comoção, foi uma coisa, eram meninos, né? Assim, foi triste ver aquela situação. Porém, depois de um determinado tempo, aqueles pais deixaram as crianças sozinhas de novo. Então, assim, você tá entendendo? Isso Não foi adianta. seríssimo. Não poderia ter nem a possibilidade dessas crianças ficarem novamente sozinhas na área comum. Nós temos tem alguns condomínios que tem sala de jogos, né? Que pode ter um oferecimento de uma droga. Sim. Pode ter crianças fazendo, né? Que eu acho que, coisas que não são para idade, e em locais que tem filmagem, coisa Sim. seríssima, Sim. né? Então, assim, essas crianças, elas precisam o tempo todo de alguém. Eu sempre falo, gente, revezem, né? Vamos supor, nós três aqui. Ô, Mara, hoje você fica com as crianças lá embaixo, amanhã sou eu, depois é o Tom. Mas eu acho que essa ideia é que, estou num condomínio, é um lugar fechado, Sim. tá tudo protegido. E esquece que, igual no seu caso, 2.000 e tantos moradores. Pode acontecer de tudo lá dentro. E outra tá coisa- entrando prestador o tempo Sim, todo. Sim, você falou uma situação do Pititinho, e eu lembrei de uma coisa que, assim, agora a gente ri, mas na época eu fiquei Não. desesperada. Porque as meninas, um grupo, né, de crianças, menina e tal, eles estavam brincando de deitar atrás do quebra-mola e ser atropelado. E eles deitavam ali, sim, eles deitavam ali atrás do quebra-mola. E eu ainda peguei uma hora o velório. Que ainda teve um velório. Gente. Porque tinha acabado de ser atropelado e tava ali no chão e eu Eles fiquei são muito desesperada. E assim, quando a gente fala disso, os pais falam assim, vocês não gostam de criança? Pelo contrário, Sim. eu gosto, eu trabalho com criança em horas vagas, eu gosto de participar de algumas coisas sociais relativos à criança. Então, assim, a gente não é contra a criança. Pelo contrário, a gente está tentando preservar Proteger. as crianças. Eu, por exemplo, se eu atropelar uma criança na minha vida, mesmo que a culpa seja da criança, eu jamais Sim. vou ser a mesma pessoa. Sem contar Jamais. que o síndico, ele tem uma visão do que o pai não tem. A gente conhece, porque um condomínio com 90, existem cidades que são do tamanho do condomínio que eu administro. Isso. Então, ali tem todo tipo de gente. Sim. Você lida, existem pessoas ali que são muito boas e outras que são muito, muito ruins. E a gente tenta, de uma forma, alertar os pais a esse perigo. Só que as pessoas parecem que não. É exatamente isso. Ali tem um muro que cerca, esse muro traz uma falsa proteção. Às vezes, infelizmente, dentro de casa, a criança não está protegida com o pai, com o avô, com a mãe. Imagina Dentro de um condomínio com tantas cabeças diferentes, com tantos pensamentos diferentes, com tantos com tanta índole diferente. Sim. E não E é só essas verdade. questões, não. Até as Sim. questões de perigo, né? Sim, Sim, a relação entre duas crianças diferentes, às vezes uma tem uma família mais agressiva, aí vai pro parquinho, vai brincar com outras crianças, ela se torna agressiva com outra criança. Sim. E aí você tem que gerenciar isso tudo, porque se você não administrar de uma forma mais lúdica, você não resolve o problema com as crianças. Você vai tentar resolver com os pais e mesmo assim não resolve. Não E outras resolve. coisas também que os outros moradores precisam entender, que a responsabilidade da guarda, de zelar pela criança, é dos pais. E aí perguntam sempre assim, o síndico não tá vendo isso? Mas a gente... É porque a gente tem que ser onipotente, Sim, o síndico não tá Né? vendo que as crianças estão andando de bicicleta, o síndico não tá vendo que essa criança tá sozinha. Mas
A Precisa guarda, do bom senso. né, a criança, ela tá sob cuidado de quem, né, do Sim. pai, da mãe, do avó, de quem possui a guarda mesmo dela. E não é, o síndico tem a função administrativa. De Sim, trazer exatamente. experiências externas também, porque A gente às tá vezes sempre pro orientando. morador isso nunca aconteceu no meu condomínio, não vai acontecer, não tem perigo, e vocês trazem uma experiência externa, né, de que aconteceu em outro lugar, que E existe acontece sim um risco. tempo todo. O tempo Essa todo. história que você falou aí de que o síndico, você não estava aqui, tá? Uma vez eu fui notificar um morador por uma situação. Ah, mas você nem estava aqui, como é que você sabe? Ué, mas a gente trabalha no administrativo, então a gente hoje com um grupo de WhatsApp, você tem lá sua equipe de trabalho, né, porteiro, zelador, que já pode te Sim. informar. Você tem vizinhos que te mandam, né? Então, Sim. para você notificar o morador, você não precisa necessariamente estar. Até porque como síndico profissional, você vai estar trabalhando em 1, 2, Não 3 tem condomínios. como. Você não vai estar lá em tempo integral, né? Uhum. Então, o que eu sinto, às vezes, é que os moradores acham que eles podem fazer do jeito que eles querem, sem a gente estar presente. Solta a criança. Aí, quando você chega, prende a criança. Aí, sabe? Sim. Usa uma furadeira no horário que não pode. Aí, você chega, o síndico hoje está no condomínio, então não pode usar. Então, a gente tem essas questões para resolver, né? E teve uma questão que aí eu lembrei, a questão de segurança. O parquinho, geralmente, ele é cercado com uma grade, né? E lá nesse condomínio que aconteceu um acidente com uma criança, a criança estava sozinha. Uma irmã de 12 com uma criança, que eu não vou me recordar, mas bem pequenininha. O que que aconteceu? A própria irmã pressionou, sem querer, o portão de fechamento no dedinho. Nossa. Deu fratura exposta no dedinho. Uhum. E aí, o que que acontece? Hoje eu amarro, eu tranco o portão aberto para evitar ter esse, mas assim, não é responsabilidade do condomínio. Existe ali um portão. Esse portão ele tem que ficar ou fechado ou aberto e nunca pendurando ali. Então, se tinha duas crianças sem os pais, né? Sem ninguém responsável, sem um vizinho responsável, só tinha essa menina, né? Ela, sem querer, realmente, a menina botou a mão e a outra fechou. Então, deu fratura exposta, podendo até perder o dedo, você Nossa. pensa bem. Né? Isso aí foi um dos casos. Tive um outro caso esses dias que a criança caiu e bateu com a cabeça e deu um ovo. Só que a criança estava sozinha em casa. Nossa. E a mãe pediu, pelo amor de Deus, para não chamar o SAMU. E eu liguei e falei, não, você vai ter que, né, dar um jeito e tal. E aí ela providenciou levar a criança. Mas olha que situação, né? Não pode, gente, não pode uma criança estar sozinha. Isso é muito sério. Eu já tive um responsável, um casal, que a polícia chegou e não tinha ninguém responsável não é nem no condomínio, não tinha em casa. As crianças estavam sozinhas em casa. E eles foram no trabalho dos pais e trouxeram eles presos. Então, eles saíram presos. Isso é muito sério. Muito. Então, assim, deixar a criança menor sozinho é muito sério. Eu tenho, assim, 1 milhão de casos para contar. A gente teve entendeu? uma situação lá no condomínio que foi... Nosso condomínio ele tem uma certa inclinação, né, na saída. E a bola desceu, né? Estavam jogando futebol fora da quadra, que é toda cercada, e a bola desceu pra rua. E aí a criança desceu correndo. Fora da Só que quadra. dentro do condomínio a gente ainda vê que os moradores ainda tomam cuidado com velocidade e tal. Você saiu do condomínio, você não sabe quem tá vindo. E aí o porteiro me liga desesperado, então tá acontecendo isso aqui agora. Aí eu entro na câmera, né? Porque a primeira coisa que você pensa, você tá longe, Sim. você tem que... Vamos abrir na câmera. Tava a criança correndo e lá do outro lado tem tipo um córrego, um riacho. Criança indo pro meio do mato pra pegar a bola. Olha que situação. Aí a primeira coisa que eu falei, você sabe de quem é filho de quem, né? Que é a primeira coisa que você pergunta. É morador X, então vamos ligar pra ele. Aí liga ele, eu tento ligar e nada, e a gente não consegue falar, porque aí tá, sei lá, ocupado, lavando roupa, conversando, fazendo churrasco e tal. E não conseguimos falar. Eu falei, por favor, sai da portaria e vai lá. Vê se não tem carro vindo, vamos tentar resolver isso, mas não deixa essa criança pegar essa bola lá no meio do mato, não. E aí, passado uns 5 minutos, ele liga, não, tá tudo resolvido, o pai apareceu aqui, tá tranquilo. Mas a gente entrou em desespero, porque aí, de quem que ia ser a culpa? Porque o condomínio deixou a criança sair da portaria. Sendo que foi uma coisa Tudo muito vai rápida. cair, Hoje em dia, com não. os condomínios com cancela, a gente tem Passa uma por certa abertura, né? Então, sim. fica complicado se limitar. E é uma coisa também que a gente enfrenta muito como desafio, é que
a gente impõe, não é impor, a gente coloca situações de proteção para o próprio Sim. morador. Tag, a gente coloca reconhecimento facial, a gente coloca, assim, inúmeros. E o próprio morador burla. Ele passa a senha da porta pro Ele amigo. tenta o ele tempo pega- todo burlar. Sim, ele tenta a tag e empresta para o outro amigo. Então, assim, são situações que o síndico ele vai ali naquele jogo de cintura tentando proteger e o próprio morador ali naquele escorrega, sabe? Sim. Eu comecei o podcast perguntando para vocês uma situação inusitada, sem imaginar que a gente ia praticamente falar só Só de disso. situações inusitadas durante a Porque tem conversa muita toda, coisa. né? Pessoal, nosso tempo aqui tá acabando. Espero que a gente tenha uma oportunidade para conversar mais, que eu acho que tem muito caso para contar, tem muito muita caso. coisa legal. E é bacana passar essa experiência, essa vivência, né? Acho que é aquilo da gente poder, às vezes, aprender com o erro dos outros, né? E ter isso. É isso aí. Espero que a gente possa recebê-los, então, numa próxima vez, tá? Pra gente continuar. Muito obrigado pela Eu participação. que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu agradeço também, foi muito bom. Espero que a gente possa conversar mais um Sim. pouquinho, que a gente Foi vai muito aprendendo, né? bacana, a gente Muito acaba bacana. trocando